Olá, me chamo Elaine Araújo, esse é o Dica de Bibliotecária e hoje eu vou falar com vocês sobre uma temática que permeia tanto aí a vida de quem trabalha com literatura infantil, que é a relação faixa etária livro infantil. Bom, enquanto bibliotecária e experiência, e com experiência nessa área aí de literatura infantil, de indicar livros, eu posso dizer para vocês que essa história de indicação por idade, colocar faixa etária, é uma coisa que eu não sou muito a favor. Logicamente, há várias questões envolvendo o livro infantil, mas se é livro infantil, não tem muito porquê ter faixa etária. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, de fato há livros para bebês, livros para crianças e livros para adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Isso é um fato. Porém, o bebê, ele vai ter acesso a determinados livros, ele vai gostar da leitura independente do conteúdo, porque o que vai realmente chamar a atenção dele, além do próprio livro, do físico, vai ser a forma que as pessoas vão contar a história para esse bebê. Assim como criança, assim como adolescente, assim como pré-adolescente. Como pré-adolescente, como adolescente, né? Então é o seguinte. O que eu vou fazer para vocês hoje é mostrar alguns livros que eu tenho e que vocês, assim como eu, vão poder comprovar na prática que a literatura infantil, ela não tem esse nome à toa, sabe? Literatura infantil, ela quer dizer que abrange realmente a infância. E se mesmo você sendo adulto, você ainda continua com uma pontinha de infância em você e você vai gostar do livro. Então, não é porque você é um senhor de idade que você não vai se divertir com a história dita para crianças, certo? Então, a faixa etária, a partir do momento que são livros infantis, eu já não acho mais interessante você ficar nessa coisa de classificar por idade, certo? Obviamente que, como eu disse, tem suas peculiaridades, eu posso estar separando por questão de facilidade de leitura, letra bastão, caixa alta, independente de como você chama, mas não há um motivo exato do porquê eu vou deixar separado e vou dizer, o bebê ele só pode ter acesso a essa obra, os meninos de 3 anos só vão poder ter acesso a essas obras e aquele só vai poder ter acesso a determinada obra porque essa é da faixa etária dele. Não tem o porquê. Então eu vou estar mostrando agora os livros que eu tenho e vocês vão me dizer se realmente eu não tenho razão no que eu estou falando. Eu vou começar com esse livro aqui. Ele se chama Vai Embora, Grande Monstro Verde, de Ed Emberley, que é da editora Brinkbook. Olha a qualidade desse livro. Primeiro que ele já começa aqui, com essa história de ter aí um brilhozinho que as crianças adoram, Todo mundo adora. E ele tem essas peculiaridades de ter aqui, ele é um livro que vai, vai tendo aí uns cortes e recortes, uns vazados, que a história vai se desenrolando. E é um livro lindo, maravilhoso, que, na minha experiência, tem crianças, desde bebê, que pegam esse livro, assim como tem pré-adolescentes que levam esses livros. Assim como tem adolescentes que vão lá visitar a biblioteca porque tem irmão pequenininho e vão lá e param para ler esse livro. Assim como adultos que levam livros para as crianças, quando devolvem, dizem o quanto esse livro foi divertido. Ou seja, tem como eu estipular a faixa etária, eu indicar esse livro e dizer, olha, a leitura é para a partir de... Gente, se eu for colocar a partir de, eu vou colocar a partir da barriga da mãe, não é? Então vamos lá, o próximo. Esse daqui, ele se chama Uma História Sem Fim, que é da Bia Bedran, maravilhosa contadora de histórias, e é da editora Nova Fronteira, certo? É uma história linda e ela tem uma razoável quantidade de páginas. As histórias
né? Grandes ilustrações, poucas histórias, né? Por página. E a história, ela vai chamar a atenção do bebezinho até o adolescente. Tem como eu colocar uma faixa etária nesse livro e dizer uma indicação de faixa etária? Não faz sentido. Outro livro, esse daqui, que é um pouquinho mais dito infantil. Ele se chama Janelas Divertidas no Espaço, que é da editora Osborne. Tá aqui o nome da editora. Certo? Então ele é um livro que vai falar sobre o espaço, né? Sobre foguetes, como chegar até o espaço. E ele tem as janelinhas. Ele é muito legal, aliás, essa editora é muito maravilhosa. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês. Você, adulto, tem, talvez, essas informações acerca dos planetas, acerca dessas singularidades aí dentro do espaço, nos foguetes, né? E tudo mais? Provavelmente não, a não ser que você estude, né, sobre isso. Você não teria prazer em ler um livro como esse? Então, gente, mais uma vez, será que vale a pena eu colocar faixa etária quando eu vou indicar um livro desse? Não faz sentido. Aqui outro livro interessante que eu tenho, que esse é de bebê até o senhorzinho de idade vai gostar de ler, que é Alice no País das Maravilhas. Esse daqui é uma edição da editora... Peraí, meu Deus, que eu esqueci o nome da editora. Darkside. Maravilhosa, aliás, para quem não conhece, livros da Darkside tem o diferencial de ter uma edição de luxo para cada livro que eles lançam. E esse daqui é o Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E ele vai fazer a peculiaridade desse livro é que ele vai ter uma biografia do autor, uma biografia da Alice, né? Vai contar as histórias aí sobre tudo o que permeou aí o antes da criação do livro, até o próprio livro ilustrado, né? O original, digamos assim, que foi o que o próprio Lewis Carroll fez e entregou para Alice nessa primeira edição. Então, gente, Alice no País das Maravilhas, para quem já assistiu no cinema ou para quem leu o livro, vê que é um texto que não tem idade. Ele é um texto que do bebezinho ao adolescente vai ter acesso a esse livro, ao adulto. E eles vão amar a história, cada um vai focar em alguma coisa, né? O adulto com pensamento mais crítico, ele já vai focar levando para outras dimensões aí, dimensões filosóficas, enquanto a criança, ele vai ver o fantástico. Então, assim, também não tem como eu colocar uma faixa etária quando eu for indicar esse livro. E outro aqui, que apesar do tamanho pode assustar, eu já conheço famílias leitoras que leem esse livro, e famílias leitoras eu cito aqui porque é o nome que eu dou para as crianças, as famílias que frequentam a biblioteca que eu trabalho e que eu vejo que todos leem, ou seja, eles estão escolhendo o livro, eles estão participando da escolha do livro, estão levando o livro e estão lendo. Então, vindo aqui para o Brasil, esse aqui é o Pica-Pau Amarelo, que é o do Monteiro Lobato, e vocês veem que é um livro razoavelmente grandinho. Mas, gente, não tem idade. Se você tirar um capítulo para ler para as crianças, elas vão amar da mesma forma. Por quê? Primeiro que esse livro aqui, ele é cheio dos personagens fantásticos aí de histórias mundiais, né? Dos clássicos mundiais. Então as crianças vão ter identificação visual. E também vão ter memória afetiva acerca desses personagens. Se você tirar um capítulo para ler por noite, as crianças vão conseguir ler com você. Vão conseguir participar dessa leitura, independente da forma que você conte. Então,
Tem como eu dizer que a faixa etária desse livro, só porque ele é desse tamanho, vai ser só para adolescentes, pré-adolescentes, que já leem assim, essa quantidade de livros, de folhas, de páginas? Não, sabe? Independente da família leitora, dependente de como é feita a leitura, as crianças também vão gostar desse tipo de livro. Isso tudo, eu sempre falo da questão da leitura, porque a forma que o adulto que estiver lendo, ou o adulto que estiver mediando a leitura, vai fazer toda a diferença na questão da criança gostar ou não de um livro. Tudo bem que a gente entende que há várias peculiaridades, que crianças elas não podem ter acesso a determinados conteúdos. Isso é o fato e eu não estou dizendo isso. Mas você tendo o cuidado devido de ser um livro de fato voltado para esse público, que não tenha nenhum tipo de palavra, que não tenha nenhum tipo de ação que possa ser visto como errônea, não tem por que você não oferecer e deixar para a criança escolher todos os livros que ela puder escolher, que forem de acordo com a infância, né? Que tenham esse cuidado com a infância. Então, não é porque... e nisso as pessoas muito perguntam lá no meu Instagram, no @dica de bibliotecária, que eu indico os livros e não cito a faixa etária, a não ser quando os livros de fato são adultos, como o It, que está aqui no fundinho. Eu não cito a faixa etária porque são livros infanto-juvenis. Se são livros infanto-juvenis, você não tem o porquê de ter esse cuidado de, nossa, eu não vou contar esse livro aqui porque o livro é mais para adolescente. Não, se eu estou indicando, é porque eu já tive a experiência de leitura com esse livro, porque eu só indico material que eu já tenha lido, porque eu sei que ele vai se adaptar, você pode adaptar ele para a leitura para sua criança e ela vai amar a história mediante o entusiasmo e todo o prazer que você demonstre naquela leitura, entendeu? Então é por isso que eu não coloco faixa etária e eu acho que faixa etária dentro de uma biblioteca infantil, ela não faz muito sentido. Todavia, se for dentro de uma biblioteca no qual crianças e jovens adolescentes frequentam, obviamente que a seção das crianças deve ser separada da seção dos pré-adolescentes, porque realmente já os adolescentes, ali quem já está a partir do 7º até o ensino médio, eles têm uma literatura muito mais apurada, que já vai ter uma coisa mais, uns toques eróticos, porque a literatura ela tem sim essas vertentes. Contos vai ter uma vertente mais erótica, vai ter uma vertente mais talvez de violência, alguma coisa assim, que não seria interessante mostrar para as crianças. Mas se a biblioteca ela tenha um espaço que dá para ficar só livros infanto-juvenis, gente, coloca todos os livros, não separa por faixa etária, porque a gente está de certa forma excluindo aliás, retirando das crianças a possibilidade de ter acesso a obras maravilhosas, e a gente tem que entender que cada criança é uma criança, cada criança ela sente as coisas de uma forma diferente. E que maravilhoso é a gente poder oferecer leitura de qualidade independente da faixa etária, ok? Então essa é a minha dica de hoje aí, né? Meio que uma discussãozinha. E vocês, por favor, deixem nos comentários o que vocês acham acerca da faixa etária. Se inscreve se você não é inscrito, porque isso é importante para mostrar que você está valorizando o meu trabalho. Deixa o like para mim saber se você gostou desse vídeo. E não deixa de compartilhar com os amigos se você acha que o conteúdo foi interessante, porque isso também me ajuda muito, ok? Então, beijão e até o próximo vídeo.